alimentar da palavra. Queria que você abrisse sua palavra, sua Bíblia, em João, o Evangelho segundo João, capítulo 11 e o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Até aqui, suficiente. Se você conhece bem essa história, se você lê um pouco a Bíblia, você vai descobrir que nós vamos falar de uma história muito conhecida. A ressurreição de Lázaro. Algo que já foi pregado talvez. Quantos aqui já ouviram sobre essa pregação? Levante a mão. Algo que já foi muito pregado, que já foi muito falado. Mas a palavra de Deus, ela é extremamente poderosa. Ela se renova a cada dia. E detalhe, ela tem um poder para dividir a sua alma e espírito. E ela também consegue perceber a intenção do seu coração e os seus pensamentos. Então nessa noite, eu tenho algo para falar com você nessa história. Sabia que tem muita gente que lê a Bíblia, mas não consegue perceber as grandezas do que tem aqui? Porque toda vez que eu leio, eu já devo ter lido a Bíblia umas 5 ou 6 vezes, estou indo talvez para a 7ª. Mas toda vez que eu leio, sempre tem coisa nova. Sempre o Espírito Santo está me mostrando, porque tem tanto código escondido aqui, tem tanta coisa, que somente com o Espírito Santo precisa decifrar. Não existe possibilidade alguma de um ser humano comum, como eu, conseguir entender a palavra de Deus. Aliás, muitos já tentaram, e ficaram até meio doido. Não consegue. Tem o pessoal ateu que lê a Bíblia para entender, não consegue. Só consegue entender a palavra de Deus com o Espírito Santo. E hoje você vai perceber que existem coisas intrínsecas nessa história que talvez passou despercebido. Porque só acontece quando o Espírito Santo tem uma mensagem, quando ele tem algo para falar com a igreja. Eu queria orar com você antes. Vamos orar ao Senhor e falar com Ele mais uma vez. Pai, aqui está a sua palavra, Senhor, que não volta para ti vazia, antes faz o que te apraz sempre, Senhor. Eu posso falhar, eu posso errar aqui como ser humano, mas o Teu Espírito, Ele é capaz, Senhor, de tocar o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, Senhor, e transformar a vida deles. Eu não sou capaz, Senhor, eu sou capaz apenas de trazer uma mensagem, de fazer algo humano, mas o Senhor é capaz de modificar as nossas vidas. Então vem nessa noite, Espírito Santo, se faça presente aqui em nosso meio, domine este lugar, nós te damos o domínio, nós te damos o direito sobre a nossa mente. Coloque a mão sobre a tua mente e diga: Espírito Santo, age na minha mente, transforma o meu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Com essa oração você está dando autoridade para o Espírito Santo mexer aí dentro de você. Tem um versículo na palavra de Deus, eu já queria de antemão iniciar com ele, só para você entender algo aqui. Gálatas 6, 7, 8 diz assim: Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Um dos motivos de a gente não entender a palavra de Deus é porque nós estamos plantando muito na carne. Muito na carne. E aí as coisas do Espírito ficam vagas, a gente não consegue compreender. Viemos a um culto como esse, e Deus começa a falar e a nossa mente está completamente despercebida, está anestesiada pelas coisas desse mundo, e o Espírito fica anestesiado, você não consegue perceber. Mas nós já vamos falar disso. Vamos falar a respeito da revelação dessa palavra. Eu queria já começar com você. Você sabe que a história de Lázaro trata sobre a ressurreição, todo mundo sabe disso, e é sobre isso que nós vamos falar. E aí você deve me perguntar nessa noite: pastor, ressurreição, ok, mas o que isso tem a ver comigo? Sabia que toda vez que existe uma palavra revelada, tem que trazer alguma coisa para a sua e para a minha vida? Ela tem que conectar conosco. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer nessa noite é: pastor, eu preciso ter ressurreição do quê? Eu estou bem aqui, minha saúde está boa, está tudo certo. Será que talvez você precisa de ressurreição dos teus sonhos? Ou talvez, será que você precisa de ressurreição do teu ministério? Está morto. Ou talvez, quem sabe, você precisa de ressurreição na vida espiritual mesmo. O relacionamento com Deus está lá embaixo.
Faz tempo que você não sente a presença de Deus. Faz tempo que você não fala em línguas. Faz tempo que você não tem uma experiência com o Espírito. Então essa palavra vai falar com todos nós nessa noite. Não interessa o nível que você esteja, o que você esteja passando, a espada vai cortar de todos os lados. Amém? Glória a Deus. Bom, nessa história tem 4 situações que acontecem. Eu quero te chamar a atenção aqui. Porque a ressurreição, você já sabe que Lázaro vai ter a ressurreição. Você já sabe que ele vai ressuscitar. Você já sabe tudo isso. Mas tem 4 coisas que acontecem antes disso, que vai nos levar para um entendimento maior. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção está lá no versículo, nesse mesmo capítulo 11. Permaneça aí que nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. João 11, no versículo 16. Está escrito assim: então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos discípulos: vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Sabe que tem muitos teólogos que defendem Tomé aqui, dizendo assim: olha só, Tomé estava disposto a morrer pelo mestre. Eu já vi alguém até pregando sobre isso, e eu acredito que no outro contexto até sirva, mas nesse contexto não vai servir. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá com os discípulos, vieram avisar ele: olha, o seu amigo Lázaro está morrendo. E ele falou assim: tudo bem, essa doença não é para a morte. E os discípulos ficaram tranquilos. De repente, avisaram: olha, morreu. Na verdade, Jesus já sabia que ele tinha morrido. E ele falou assim: vamos lá falar com Lázaro, porque ele apenas está dormindo. E os discípulos falaram: Jesus, não vamos lá, que lá quase foi apedrejado. Não vamos voltar lá de novo. Se ele está só dormindo, ele vai ficar bem então. Significa que ele vai estar tudo bem. Aí os discípulos não entenderam, então Jesus afirmou: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mas é necessário que eu vá para que o meu nome, Jesus, seja glorificado através desse milagre. Então ele estava afirmando que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus estava ali naquele momento dizendo assim: olha, eu vou fazer um dos maiores milagres da Bíblia nesse momento. E o que Tomé diz? Vamos lá para morrer com ele. Vamos lá para morrer com ele. Sabe o que acontece nesse momento? Deixa eu trazer para o contexto de hoje. Às vezes o Espírito Santo está aqui falando: nessa noite eu vou ressuscitar os teus sonhos. Nessa noite eu vou ressuscitar a tua vida espiritual. Nessa noite eu vou ressuscitar o teu ministério. E a gente está assim: meu Deus, será que eu esqueci a panela elétrica ligada? O ventilador, o pastor falou que a casa dele pegou fogo. Será que eu desliguei o ventilador? Meu Deus, essa semana tem uma conta para pagar. Como é que eu vou conseguir? Jesus amado, me ajuda. Tantas coisas que passam pela nossa mente nesse momento. E o Espírito Santo está aqui, buscando um coração disponível, cheio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Naquele momento, Tomé, que lá na frente ia demonstrar a mesma coisa, porque aquele era um fruto que estava dentro dele, o fruto da dúvida, o fruto de duvidar, já estava ali nascendo, já estava aquela planta plantada dentro do coração de Tomé. Ele duvidou do que Jesus falou, nem deu bola para o que Jesus falou. Jesus dizendo assim: ó, eu vou ressuscitar Lázaro. E ele: tá, vamos lá morrer com ele então. Esse é o primeiro conceito. Isso acontece na igreja, será, gente? A palavra de Deus está sendo semeada aqui. Deus está dizendo assim: eu vou fazer. E as pessoas estão desconectadas, completamente desconectadas. Você precisa estar aqui nessa noite. Você precisa estar aqui comigo 100%. A tua mente tem que estar aqui, nesse momento. Vamos lá, vamos continuar. A segunda coisa que eu aprendo nesta passagem está lá no versículo 21. Continue com a sua Bíblia aí, nós vamos ler bastante ela. Capítulo 11, mesmo capítulo, versículo 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus dará tudo que o Senhor pedir a ele. Eu vou parar por aqui e vou dar um entre parênteses. Aqui acontece, será? Nos tempos de hoje? Às vezes acontece um problema na nossa vida, uma dificuldade, e a gente fala assim: Jesus, se tu tivesse me livrado dessa, eu não tinha passado por isso. O Senhor deixou acontecer, o Senhor permitiu que acontecesse. Quer ver uma situação? Eu já contei aqui, mas preciso relatar sobre isso. No dia que assaltaram a minha loja, um arrombamento à noite, levaram aproximadamente 120 mil reais.
de noite, o carro estava parado na frente da loja, e passou um carro de polícia na frente. O cara da polícia me falou, depois quando era de madrugada, quando eu fui lá ver, o cara falou, pois é, eu vi um carro preto todo fumê, com vidro todo fumê, parado na frente da sua loja. Meu Deus, cara, e tu não parou para ver, ou... tu não foi lá ver, não, a polícia passou e deixou batido. Quer dizer, um carro com todo, cheio de película, na frente da minha loja, parado de madrugada, e os caras não foram ver. E o meu questionamento para Deus foi assim, Senhor, por que tu deixou isso? Tinha tantas maneiras do Senhor me livrar. E essa é a pergunta errada. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa a se fazer é dizendo assim, Senhor, qual é o propósito que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer tratar dentro de mim? Porque nenhum fio da sua cabeça cai, se você for filho, nenhum fio cai sem que Deus permita. Nada acontece. Não existe o acaso. Aqui foi falado sobre teatro hoje. Não existe o acaso. Agora, se você não for filho, provavelmente você está vivendo ao acaso. Uma folhinha no vento que vai para lá e para cá. Se você for filho, não. Tudo está conectado. Vamos continuar na passagem que tem mais profundidade aqui. Versículo 23. Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. De novo está se repetindo o mesmo padrão. Só que aqui acontece um padrão diferente. Já é uma pessoa um pouco mais religiosa. Uma pessoa que tem um entendimento da palavra, que tem um entendimento das coisas. E o Espírito Santo de novo está falando. Eu quero ressuscitar o teu ministério. Eu quero ressuscitar a tua vida espiritual. Eu quero ressuscitar a tua vida financeira. Eu quero mexer na tua estrutura. E o crente religioso está ali. Mas acho que é a vontade de Deus eu ser assim mesmo. Eu já tentei, fiz um monte de campanha, eu fiz um monte de coisa. Acho que Deus não faz, Ele não tem isso para mim. Vamos para frente, tem mais coisa aqui. Aí Jesus vai afirmar no versículo 25 aquela frase que eu iniciei: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? A resposta da Marta, pasmem, versículo 27. Sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Marta, onde é que tu estava nessa hora? Deixa eu falar, porque realmente isso aqui é importante, gente. Esses tempos atrás, nós estávamos numa reunião de oração, e eu dei uma diretriz. Sabe quando o pastor está aqui em cima, existe uma autoridade, não só o pastor, qualquer pessoa que esteja ministrando com o microfone, existe uma autoridade. Pegou um microfone, tem uma autoridade espiritual sobre ela. Por isso que a gente não dá esse microfone para qualquer pessoa. E eu estava ministrando aqui, o Espírito Santo me deu uma direção. E eu falei assim, pessoal, o Espírito Santo me está dando uma direção aqui, nós temos que orar em relação a isso. E daqui a pouco, o pessoal começou a orar e eu escutei uma pessoa orando. Senhor, abençoa o culto de domingo. Abençoa a irmã do louvor, abençoa a irmã de não sei das quantas. Minha pergunta para você, você acha que Deus está escutando a tua oração? Com essa atitude? Porque ela me representa rebelião. Está tendo uma direção, o Espírito Santo está dando uma direção. E aí você está com a mente aonde? Marta aqui, ó. Jesus falando assim, quem crê em mim ainda que morra viverá. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que ia vir ao mundo. Aqui tem algo profundo, meus irmãos, que você precisa entender. O mundo espiritual, você não precisa falar muito, você precisa falar direito, você precisa falar o correto. Sabe, vocês vão ver muitas vezes eu orando um pouco aqui. Eu não oro muito. Eu penso muito no que eu vou falar com Deus. Lógico, é um momento de intercessão, então eu sei o que eu preciso fazer. Mas quando eu vou fazer uma oração a Deus, eu medito e falo, Espírito Santo, me dá uma oração. Me dá uma oração. Me dá uma oração que toque o coração do Pai. E eu já disse isso para vocês, eu preciso contar de novo, porque você precisa entender isso aqui. Senão você vai ficar batendo cabeça toda hora. Teve um tempo na minha vida que a vida financeira trancou. E Deus tem uma maneira de fazer com cada um. Quando tranca a minha vida financeira, eu já sei que tem alguma coisa no céu, tem algum mistério na minha vida. Eu preciso recorrer a alguma coisa. Eu sei que tem algo errado na minha vida. E eu lembro que naquela situação, trancou.
Só que, se eu não me engano, a pastora sempre me ajuda a lembrar dessas histórias, eu acho que foi na área de enfermidade, não foi na área financeira. Deus já mexeu na área financeira minha, mas naquele tempo foi numa área a respeito de enfermidade. Minha família estava enferma, minha filha estava enferma, e eu orei, e fiz tudo, e ninguém descobriu o problema. Enfim, num dado momento, eu falei assim: Espírito Santo, eu já tentei de todos os meios aqui, eu orei com fé, eu peguei o óleo, como a tua palavra fala, orei pela minha filha, não deu nada certo, os médicos não descobrem, eu já fiz toda a parte de justiça, levei no médico, fiz todos os tratamentos, ninguém resolve, esse problema só pode ser espiritual. Então me mostra aonde eu quebrei princípio, porque se Satanás entrou, ele teve legalidade e eu que dei. Me mostra onde eu errei. E eu lembro que eu fui lá embaixo, eu estava meio bravo, porque não estava dando nada certo, eu já estava passando por aquela situação há dias, não conseguia dormir, porque minha filha também não dormia, eu não dormia. E eu lembro que eu fui lá embaixo bem bravo assim, e falei assim: desse jeito eu não vou conseguir tocar o coração de Deus, porque Deus não se move por dor, por lamentação, por choro, nada disso move o coração de Deus. Sabe, a única coisa que move o coração de Deus é fé. E eu falei assim: Espírito Santo, me dá uma oração que toque o coração do Pai, me dá uma oração, só uma oração. E eu lembro que eu estava encostado num cantinho assim, daqui a pouco veio, eu senti que veio dele, e eu falei assim: Deus, a sua palavra diz, sabe uma coisa que Deus respeita muito, é a palavra dele. Então quando você orar, não ora em cima de qualquer coisa, ora em cima da palavra, porque ela é a justiça de Deus. Eu lembro que veio bem certinho a palavra, a passagem, veio como se fosse assim um sopro, está aqui para você. Eu falei assim: Senhor, está escrito na sua palavra que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Senhor, eu só quero saber o que eu fiz para estar merecendo isso, Senhor. O que eu fiz, eu sei que fui eu, Deus. Só estou te pedindo, me mostra na hora. Sabe aquela oração que atinge assim, ó, foi lá no céu e já veio imediato. Deus falou: você pecou aqui e aqui. E era com um irmão da igreja aqui que eu tinha corrigido de uma maneira meio brusca. E o Senhor, na hora, me falou, eu peguei o telefone, liguei para ele. Falei assim: irmão, onde é que você está? Eu estou em casa. Falei: eu preciso ir aí. Não, mas eu estou com visita. Falei: não importa, eu preciso ir aí. Dá um jeito de me atender aí. Aí ele me atendeu. Eu cheguei para ele e falei assim: meu irmão, eu queria te pedir perdão por aquela atitude que eu tive com você, me perdoa. Ele falou: não, pastor, eu estava precisando ouvir aquilo. Eu falei: não, cara, Deus me mandou pedir perdão, só aceita o perdão, por favor, que eu preciso resolver a minha situação. E eu pedi perdão para ele, eu fui para casa, e eu orei pela minha filha, e ela foi curada. Deus operou um milagre. Então você tem que perceber que a oração, ela tem que ser direcionada, você não pode falar qualquer coisa para o Senhor, não pode estar perdido aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus, não vai atingir lugar nenhum, você tem que orar com inteligência. A palavra de Deus fala que para a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Mas que tipo de vivo é esse que faz as coisas no automático? Não pode, você tem que prestar atenção no que você vai orar com Deus. O momento de orar é um momento sério. Sabe, às vezes eu vejo aqui nossos adolescentes, eu queria que vocês pegassem isso, eu queria mesmo que vocês pegassem isso, a seriedade na hora de orar. Você está falando com Deus que criou o universo. No Velho Testamento, o chão abria se a pessoa não fizesse as coisas direito, Deus matava, Deus fazia as coisas. Uma pessoa ia acender o fogo errado, era para pegar o fogo dali, pegou de lá, morreu. A outra trupicou a arca, só foi encostar, morreu. E tu sabe que às vezes eu olhando assim os negócios da arca, por exemplo, Uzá encostou na arca para não derrubar a arca. Os filisteus roubaram a arca. Alguém morreu dos filisteus? Ninguém, porque eles não eram filhos. Deus só corrige quem ama, só açoita quem tem por filho. Então nós precisamos fazer as coisas com temor do Senhor. Vai dobrar o joelho, tem que ser um horário sério. Eu às vezes, tipo assim, eu já fiz propósito de eu levantar, está com sono, e eu ficar ali, joelho dobrado, daqui a pouco, não, levanta, vai lá, passa uma água na cara, faz de pé. É o nosso Deus, Ele tem que ter a nossa atenção especial, não pode ser qualquer atenção. Vamos para frente. Aleluia, Jesus. O terceiro ponto que eu vejo nesta mensagem aqui, vamos ler ali o versículo 37, desse mesmo capítulo. Mas algumas delas, das pessoas, disseram: ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Aqui vem algo que acontece na sua mente. Deixa eu te falar uma coisa que talvez algumas pessoas não sabem. Você sabia que os demônios, eles podem soprar pensamento na sua mente?
E eles fazem isso tão bem que você nem percebe que foi eles que soprou, pensa que foi você que pensou. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas eu fiquei sabendo que Satanás não pode ler a nossa mente, não pode ler a mente dos filhos, mas ele pode soprar assim um pensamento. Ele pode soprar um pensamento na sua mente. Agora, o pensamento de dúvida sobre o que está acontecendo aqui nesse momento, sobre o que vai acontecendo na sua vida no futuro, você acha que não é ele que planta? É claro que é Satanás que planta. Às vezes eu vou te dizer que tem algum tipo de pessoa que não precisa nem Satanás, quando Satanás vem, já fez sozinho. Eu nem plantei a dúvida, ele já está com dúvida. E sabe que isso é uma chave que tem que girar dentro de nós? Aqui a multidão, ao invés de estar olhando, puxa vida, Jesus vai curar Lázaro, Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele já fez outros milagres, eu já vi ele fazendo. Julgamento, puxa vida, curou o cego, curou um monte de gente, amigo dele morreu. E esse pensamento negativo tem que sair da mente do cristão. Você tem que jogar isso para fora, isso não pode ter na sua mente. Sabia que quando você tem um pensamento negativo desse, você dá um tapa na cara de Jesus e diz assim, eu não acredito em você. Eu não acredito que você pode mudar minha vida. E eu vou te dizer uma coisa bem séria. Eu tenho quase certeza, que Jesus hoje, o Todo-Poderoso, que está glorificado, o Santo que vive no céu, Ele não leva tapa na cara. Ele não leva. Sabe o que acontece? Isso reflete para você. Você perde a bênção, você perde o milagre. Na hora, duvidou, perdeu. Já era. E sabe uma coisa? Eu percebo isso no mundo cristão. Todos os milagres que eu recebi até hoje, e olha que Deus me levou em muitas coisas, muitas experiências, foi porque eu não duvidei em nenhum momento. Eu posso ter duvidado dentro de mim? Sim. Dentro de você pode acontecer um turbilhão de coisas, não importa. Você não pode soltar para fora. Dentro da gente a gente está morrendo de medo, mas fora, Deus, obrigado, Senhor, eu te agradeço, eu sei que o fim disso aqui, o Senhor está determinado aí contigo, me ajuda a passar por esta prova, me ajuda a passar por essa situação. Agora duvidou, falou uma palavra de dúvida, soltou para fora, meu amigo, na hora, Satanás já pega, opa Deus, aqui ó, perdeu, já era, a bênção já voltou para o céu. Você sabia que eu já perdi várias, até aprender? Eu estou te ensinando aqui para você não perder, mas eu já apanhei muito. A pastora é testemunha, apanhava junto. Apanhava por tabela, sabe que é uma só carne, então não interessa se é o homem, se é a mulher, apanha por tabela. Principalmente se é o homem, que é o sacerdote ainda. A mulher apanha por tabela. Então, meu amigo homem que está aí, em você está o poder. Sabia que muitas das coisas se perdem por causa do homem e não por causa da mulher? Quer ver um exemplo? O que a mulher de Jó falou? Amaldiçoe esse Deus e morre. Se fosse pela mulher, Jó estava lascado. Jó falou assim, como falas uma louca mulher. Não, você tem que se posicionar na sua casa. Pode estar um abalado. Se você falar, meu amigo, meu irmão, estou falando com você, irmão, homem. Se você falar, já era. É na hora que você perde. Se a tua esposa falar, ainda tem chance. Agora, se você falar, já era, perdeu. Então, se controle. Tenha isso em mente, que o negócio com o reino de Deus é sério. Você não pode duvidar. Pode duvidar dentro? Pode. Pode estar cheio de dúvida dentro, pode estar cheio de medo, mas não pode soltar. Não pode soltar para fora, não pode verbalizar. Verbalizou é uma sentença para você. Na hora já vem. Vamos adiante? Vamos em mais um versículo, que tem algo mais profundo aqui também. Versículo 39, diz assim: e ordenou, tirem a pedra. E Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele já está cheirando mal, já faz 4 dias que foi sepultado. Deixa eu te falar 2 coisas que acontecem aqui. Primeiro, você tem que entender que pedra é essa. Senão você não vai conseguir tirar. Você nem sabe que pedra é. Nós estamos falando da tua mente, estamos falando do teu coração, estamos falando das tuas emoções. É lá onde está a pedra que precisa ser tirada para que você ressuscite na área que for. É lá nas tuas emoções. Agora deixa eu te explicar uma coisa muito interessante. Eu falei sobre isso até com os homens ontem, no nosso encontro, até foi muito top. Os homens que não foram perderam, porque foi top demais. Presença de Deus, churrascão, sobrou carne, temos irmão que levaram para casa, foi uma benção, né?
abastança, né? Nunca mais micharia. Micharia nunca mais. Nós fizemos dois encontros para trás, queríamos fazer um negócio diferente, não deu certo. Mas agora vamos fazer só daquele jeito, top das galáxias. Tá bom, meus queridos? Tem mais um, o pessoal falou assim, foi o nosso último encontro, mas tem mais um que vai acontecer em novembro, só que esse vai ser para a família toda. Já está até marcado a data, pastor, então dia 26 de novembro, isso? Último sábado do mês de novembro, nós vamos fazer lá na chácara com toda a família, vamos fazer um negócio top também, bacana, comida, um momento de diversão. Novembro acho que já vai estar mais quentinho, dá para nós usar a piscina, né, pastor Antônio? Que agora não deu para ninguém, o único que usou foi o Silvio, que se lesionou lá, foi colocar, quase congelou a perna na piscina. Mas eu creio que vai ser benção. Deixa eu te falar sobre essa pedra. Tem 3 sistemas que funcionam em você basicamente. O teu sistema límbico, que é onde você está me escutando agora, que é o teu sistema onde você faz o processamento de todas as ideias que você conversa. Tem o sistema que a gente chama de memória curta, que ele faz a separação. Tem um outro nome específico científico que eu não vou lembrar agora, mas que ele faz a separação do que é bom e do que é ruim. Esse sistema, as memórias ali ficam aproximadamente 1 mês, 30 dias. Você sabe como que foi feito o estudo? Eu estava lendo sobre esse estudo, como que foi feito. Antes eles faziam com perguntas e respostas, mas agora a tecnologia evoluiu. Eles colocaram uma pessoa com um celular aqui, um microcelular, no peito, assim, tipo uma correntinha, e ela ficou 30 dias andando com aquele celular, e filmando, tirando foto de tudo. Na verdade, tirando foto de tudo, né? E daí os cientistas foram e daí fizeram uma entrevista com as pessoas, mostrando as fotos, e com aquele cheio daquelas coisinhas na cabeça, aqueles fios, né? Para ver qual área do cérebro era ativada. E eles perceberam que quando eles mostravam as fotos, que aproximadamente, às vezes mostrava as fotos com um zoom maior para a pessoa não perceber, mas que a nossa mente, ela alcança até 30 metros. Ela grava até 30 metros. As pessoas conseguiam reconhecer e aquela parte do cérebro era ativada. Aí quanto mais antiga a foto, mais profundo estava naquela parte do cérebro, que é essa parte aqui do meio aqui. Mas deixa eu te falar sobre aonde estão realmente, quando a Bíblia fala o teu coração, guarda o teu coração, não está falando do coração aqui, porque o coração não tem emoção nenhuma. Ela está falando dessa parte aqui de trás do seu cérebro, que é onde você guarda todas as informações. Ali estão guardadas, contidas, o teu quarto secreto. É onde está tudo que você passou na tua vida, está lá dentro. E detalhe, como que é guardado lá? Como que o cérebro faz essa distinção para guardar essa emoção essa lembrança no teu cérebro? Quanto mais emoção tiver, seja negativa ou seja positiva, não importa. Uma grande tristeza é guardado lá também. Uma grande alegria é guardado lá também. O teu cérebro não faz distinção. Teve emoção muito profunda, ele guarda. Ele guarda que é meio que automático já. Vai direto para... Só que às vezes, você se esqueceu disso. Você não se lembra mais. Até onde falei com os homens, quem aqui já passou por essa situação? Você sabe que o arquivo está no computador. Mas você procura, Fabrício deve saber, né, Fabrício? Você trabalha com TI. Você procura, mas eu sei que está aqui, mas não acho esse miserável desse arquivo. Está ali, em algum lugar no computador, mas você não sabe onde está. Por quê? Porque a gente não grava onde está, mas você sabe que está lá. É assim com a tua mente também. Às vezes tem coisas que estão guardadas dentro de você, que estão há tanto tempo aí, que você nem se lembra mais. Só que tem um detalhezinho para você perceber se elas estão aí fazendo diferença na sua vida. Preste atenção nessa parte. Toda vez que você se defende de alguma coisa, ou que você ataca, defesa ou ataque? Defesa ou ataque? Seja numa situação, por exemplo, alguém fala com você de forma brusca, você se defende. Alguém fala com você muito calminho, você ataca. Dá um exemplo, tá? Eu até contei para os homens, acho que vale a pena contar. Meu pai já não é mais vivo, então não tem problema contar sobre isso. Meu pai sempre foi um pai carinhoso, cuidou bem da família, sempre fez... Eu sempre admirei meu pai. Ele era caminhoneiro e ele vinha aos finais de semana para casa e ele dava um jeito de cuidar da família. E isso até me inspirou a cuidar da minha família, porque eu penso, poxa, eu tenho 7 dias por semana, como que eu não vou cuidar da minha família? Meu pai só tinha 1 dia na semana e ele dava um jeito. E aí, chegava no período de Natal, o meu pai virava um demônio. Começava aquele período do dia 23, dia 24, nós já sabia. A gente passou uns 15 Natal assim, mais ou menos, até descobrir o que era. E aí um dia minha mãe ficou tão brava com meu pai, ela falou assim, eu não aguento mais, eu vou te mandar embora. E mandou meu pai embora. E meu pai ia viajar e tal, foi embora.
E aí, no final de semana seguinte, que ele voltaria para casa, ele ligou para a mãe e falou: eu preciso te contar um negócio que eu nunca contei para ninguém. E aí, os dois sentaram na mesa, somente os dois, eu e meu irmão, eles mandaram a gente dar uma volta. E aí, ele contou para minha mãe o seguinte, falou assim: eu quero te contar uma coisa. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu maior sonho da vida era ir num cinema. E aí, com 7 anos de idade, a mãe dele tinha morrido fazia uns 2 anos, o pai dele tinha se casado novamente. E ele não gostava da madrasta, a madrasta não gostava dele. Um certo dia o pai dele falou assim: vamos dar uma volta. E ele pensou, né, era bem no Natal, dia 24 de dezembro, ele falou assim: vou no cinema, o pai vai levar eu no cinema, é hoje. E o pai dele colocou ele na carroça, começaram aí, passou o cinema, e passou o centro da cidade, foram indo, foram avançando, foram indo. Daqui a pouco, de umas 3, 4 horas andando naquela carroça, o pai dele parou numa casa, bateu na porta. A mulher atendeu e falou: está aqui. Entregou o filho, recebeu um dinheiro na mão e foi embora. E meu pai ficou aproximadamente até os 14 anos naquela casa, sendo um escravo. Um escravo. Com 14 anos ele fugiu para o Rio de Janeiro, e lá ele começou uma vida de bandido. E ele foi marginal totalmente. Ele fazia aquilo só para se vingar do pai dele. Essa era a motivação pessoal dele. Ele queria se vingar do pai, ele queria sujar o nome da família. E com 18 anos ele foi preso. E aí ele passou algum tempo na prisão. E de lá ele falou assim: eu não posso mais fazer isso para minha vida, isso não combina comigo, eu quero mudar de vida. E não teve nada a ver com o cristianismo, não. Simplesmente ele decidiu, ele lá na cadeia, ele falou assim: eu quero constituir uma família, eu quero ser uma pessoa direita, eu vou começar a trabalhar. E então ele começou, constituiu família. A gente veio na vida dele, meu pai me adotou. Na verdade ele não era meu pai biológico, mas ele me adotou com 3 anos. E ele começou a cuidar, e ele cuidava com tanto amor de mim, tipo assim, ele não fazia distinção entre eu e meu irmão. Ele trazia um presente. Quem aqui é caminhoneiro? Ou já foi? O pai ia para a estrada, ele trazia um presente. Ele não trazia só para o meu irmão, que era filho biológico, ele trazia para os dois. Ele não fazia distinção. Eu senti esse amor nele. Eu senti essa mesmo tratamento. Então, se você tem um filho adotivo, aplique isso na tua vida. Não faça distinção entre um e outro. Tenha o mesmo amor, porque ele vai refletir lá na frente. Lá na fase adulta dele, vai refletir. Mas, dentro disso, aquele problema persistia dentro do meu pai. E quando meu pai confessou aquele pecado, confessou aquela mágoa, ele chorava que nem criança pequena. E tudo aquilo que estava guardado naquele HD dele, na verdade, dava uma resposta para esse mundo exterior. Então você tem que prestar atenção nisso, porque Jesus está falando para você nessa noite: tire a pedra. Tire a pedra que está dentro da sua mente, que está impedindo. Se tem alguma coisa aí, que toda vez você tem uma atitude brusca com as pessoas, ou você é bronco, ou é irregular em alguma coisa, ou você não consegue ser constante, tem alguma coisa aí na sua mente. Tem algum trauma aí na sua mente que talvez você nem se lembre. Mas nessa noite, eu queria que você ficasse em pé. Nessa noite, o Espírito Santo quer te ajudar nisso. Ele quer te auxiliar nisso. Ontem nós fizemos essa oração com os homens. E muitos deles lembraram. E conseguiram trazer para fora aquilo que realmente estava dentro. E houve uma cura maravilhosa. Ela ainda vai continuar acontecendo, porque existem muitas pedras no nosso coração que precisam ser tiradas. Você sabia que libertação é uma coisa que acontece constantemente? Eu disse ontem e continuo repetindo. Eu estou me convertendo a cada dia. Eu continuo me convertendo, porque a hora que eu estou convertido, provavelmente eu já caí da presença de Deus. Eu preciso dele constantemente, eu preciso que o Espírito Santo esteja me alinhando, me arrumando, me aplumando. Apague a luz, por favor. Feche seus olhos. Vou fazer uma oração por você agora. Não ore agora, só preste atenção. Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja. Eu estou aqui como ministro da Tua Palavra, Senhor. Eu estou aqui agora intercedendo pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Coloque sua mão no coração. Que estão, Senhor, representando aqui, com a mão no coração, a área da vida, Senhor, que está escravizada, que está com pedras. Espírito Santo, nesse momento, nós te damos autorização, segundo a autoridade que a mim foi concedida como ministro do Teu Evangelho, Senhor, aqui nesse ambiente, que é um ambiente Teu, eu te dou autorização, Espírito Santo,
Agora você, isso precisa partir de você. Autorize o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu te autorizo. Eu te autorizo. Traga a memória agora. Coloque a mão na sua cabeça agora. Agora coloque na sua cabeça. Diga para ele assim: traga a memória as pedras que estão impedindo o teu milagre na minha vida. Traga a memória. Em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos este momento. Eu não sei se isso vai acontecer instantâneo agora, se você já está lembrando, ou se isso vai acontecer ao decorrer de dias. Se você lembrou de alguma coisa e quer tirar uma pedra, corre aqui na frente, corre aqui. Corre aqui. Eu tenho uma direção específica nessa noite aqui. Eu sei que Deus está ainda trabalhando no seu coração, mas eu queria perguntar: quantos daqui, ou talvez estejam aí no banco, tinham um ministério, Deus te chamou para o ministério, e hoje você não está atuando? Levante a mão. Amém. Eu queria que vocês, só vocês, ficassem aqui na frente. Os demais podem voltar para o seu lugar. Eu falei no início que Deus queria ressuscitar o teu ministério. Ele ressuscitou sonhos nessa noite. Ele ressuscitou propósito. Ele ressuscitou comunhão com Deus. Ele ressuscitou vida financeira nessa noite aqui. Mas agora tem algo que é muito mais importante do que todas as áreas, que é o teu ministério com Deus. Porque isso é muito sério. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Nós uma vez colocamos a mão no arado e nós olhamos para trás. Mas o Senhor nessa noite quer restaurar você. Ele quer restaurar o teu ministério. Ele quer restaurar a tua vida. Eu gostaria de te dizer, depois disso aqui, coisas vão começar a alinhar na tua vida como você nunca imaginou. E vai tudo converter. Deus vai começar a te colocar em rota de colisão com o ministério que Ele tem para a sua vida, com o propósito que Ele tem. Só que você não vai cometer mais os mesmos erros do passado. Você não vai mais cometer. Você já aprendeu com os teus erros. E agora você não vai mais cometer os mesmos erros. O pessoal vai continuar cantando essa mesma canção. E eu vou ungir as suas mãos. Fique à vontade. Muito bom estar na presença de Deus. Estamos aqui nesse ambiente. É disso que precisamos. É isso que a igreja precisa. Do revestimento que vem do céu, da transformação, do arrependimento. Eu queria agradecer vocês por essa noite. Agradecer aos irmãos que aqui estiveram aqui na frente. Obrigado. Eu sei que Deus ainda vai continuar ministrando no coração de vocês. Isso que foi liberado nessa noite não é uma coisa só para esta noite, é uma coisa que vai continuar dentro de você. Aleluia, Jesus.